assim, essa influência da cultura antiga. Eu creio que vale muito a pena estudar os padres da igreja, porque nós iremos mergulhar também nesta cultura antiga, que é muito rica. Uma segunda razão hoje que queria apresentar é a vida de oração e a espiritualidade desses homens. Mas que coisa bela! Eram homens de oração e de espiritualidade profundas. E a espiritualidade dos antigos se baseava na leitura e na meditação da palavra de Deus. Alguém perguntou a Jerônimo: Jerônimo, quantas vezes nós devemos ler a Bíblia por dia? E Jerônimo fez a seguinte alegoria. Ele disse: veja bem, gente, a mãe amamenta o filho quantas vezes por dia? Ah, não sei. Quantas vezes o filho precisa? Pronto. O importante é que ele seja bem alimentado e que tenha saúde. Aí Jerônimo diz: a Bíblia, a palavra de Deus é como leite materno. Ela dá vida, ela traz vida ao homem. E assim, quantas vezes o homem deve ler a Bíblia? Várias vezes durante o dia. Quando Leta escreveu a Jerônimo, Leta era casada com um sacerdote pagão chamado Toxócio, né? Um nome esquisito. Leta teve uma filha e ela então disse assim, mandou uma carta para Jerônimo dizendo: olha, eu sou cristã, mas meu esposo é pagão, mas eu queria educar esta filha, essa filha conforme os princípios cristãos. E o que você me aconselha? E Jerônimo escreveu uma carta riquíssima de conteúdo para Leta, não é? E uma das coisas que Jerônimo recomendava é: se você quer educar bem sua filha, toda noite, antes de dormir, que ela leia um versículo de um salmo, e decore e durma com aquele versículo do salmo. E logo ao acordar, ela leia um outro versículo. Então, assim, ao dormir, ao final do dia e ao começo do dia, estará sempre com a palavra de Deus na sua boca, estará sempre pronunciando a palavra de Deus. Então, nós estamos diante de gigantes na fé, gigantes na vida de oração, gigantes na espiritualidade. Homens que, quando escreviam, citavam explicitamente a Sagrada Escritura, mas também implicitamente. Há vezes em que você pega um único parágrafo e você encontra muitas e muitas citações. Tem textos antigos de vários escritores que trazem, por exemplo, o Pseudo Crisóstomo, que fez alguns sermões sobre a ressurreição, né? Sermões de Páscoa. Traz uma citação atrás da outra. Num único parágrafo você pode enumerar muitas citações. Nós fizemos um trabalho assim com o professor Voico, que coordenava na parte da Biblioteca Vaticana essa parte de línguas antigas. E nós fizemos um trabalho de enumerar e de ver quais os textos que estavam sendo citados implicitamente. E a surpresa foi enorme, porque no único parágrafo nós tínhamos, nesse texto do Pseudo Crisóstomo, nós tínhamos várias citações implícitas da Bíblia, não é? Depois eu traduzi uma parte desse conteúdo que não tinha ainda tradução para línguas modernas, e eu traduzi porque me trouxe muita curiosidade esse sermão para a noite de Páscoa, não é? Pois bem, a vida de oração e a espiritualidade. Esses homens se retiravam para rezar, tinham seu lugar de oração, era muito belo. Depois, uma terceira coisa, então a primeira foi a retórica, o intelecto e a alta cultura. A segunda, a vida de oração e a espiritualidade. A terceira coisa que nós podemos elencar aqui como importantíssimo para estudar patrística é o contato que esses homens tiveram com as fontes. Quer dizer, eles estão muito próximos do evento pascal, do dia da Páscoa do Senhor, do dia em que o Senhor venceu a morte. Para termos uma ideia, alguns da primeira geração dos chamados padres da igreja, né, chamados padres apostólicos, esses padres apostólicos foram discípulos dos apóstolos de Cristo, discípulos de João, discípulos de outros apóstolos de Cristo. Então nós temos aí um conteúdo altamente fiel
a tudo que aconteceu na Páscoa, a todo o evento pascal. Essa é uma riqueza que não tem como calcular, não é? Depois, é importante também citar e falar sobre a autenticidade de vida desses homens. Então, eles tinham autenticidade de vida. Eram pessoas que procuravam ser muito corretas na vivência do Evangelho, digamos assim, né? E nessa autenticidade faziam coisas às vezes até extravagantes, né? Por exemplo, São João Crisóstomo recebeu um cálice bonito de ouro para celebrar a Santa Missa. E depois a pessoa que deu o cálice veio participar da missa e viu que ele não tinha usado o cálice, né? E disse: "E cadê o cálice? Onde está o cálice que eu presenteei ao senhor?" Ele disse: "Querida, eu vendi e comprei comida para os pobres." Então veja que havia uma autenticidade muito forte nesses homens, uma busca do Evangelho muito profunda, não é? O modo como exerciam também a autoridade discreta, não é? É algo também fascinante do modo como esses homens viviam a autoridade dentro da igreja. Depois, a paternidade espiritual. Todo padre da igreja teve um pai espiritual. O que significa ter um pai espiritual? O pai espiritual é alguém que, nos primeiros momentos da conversão daquela pessoa, pega pela mão, toma pela mão e ajuda a dar os primeiros passos na fé. Por exemplo, o pai espiritual de Agostinho foi Ambrósio, bispo de Milão. E quem não teve um único pai espiritual, mas teve vários outros padres de muita santidade, de santidade notória, que ajudaram estes homens a ter uma visão mais larga da igreja, mais larga da fé. E muitos deles, quando se convertiam no Império Romano, iam ao deserto procurar, às vezes, um monge que pudesse acompanhar aquele período de conversão, aqueles primeiros anos, e pudesse dar um suporte de teologia, dar um suporte de espiritualidade àquela pessoa recém-convertida. Pois bem, então sobre esse tema da paternidade espiritual, é Wagner Ponto que escreveu um livro, uma obra sobre esse tema, não é? Tão importante, ou tanta era a importância que os padres antigos davam a esse tema. Ter um pai espiritual que pudesse orientar aquele recém-convertido no caminho do Evangelho. Pois bem, além dessas razões que a gente colocou, colocaria mais uma razão: a doutrina reta, a doutrina correta. Os santos padres entraram em muitos embates na formulação de muitos dogmas no início da igreja. Nos primeiros concílios nós podemos encontrar a presença desses santos padres de maneira muito forte na definição de dogmas da cristologia, depois na questão da definição de dogmas sobre o Espírito Santo, né? E na composição do chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Nós vamos encontrar a presença forte, muito forte, dos santos padres da igreja, que de maneira muito bela e de maneira muito corajosa defenderam a sã doutrina contra as heresias que estavam nascendo e tentando entrar na igreja. Pois bem, meus irmãos, até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.